Tá assim, ó. Uma porção representativa da estrutura do polímero conhecido como Kevlar, patente da DuPont, é mostrada na figura a seguir. Beleza, tá a estrutura aí. A estrutura pode ser descrita como sendo formada por longas fibras poliméricas aproximadamente planares, mantidas por ligações covalentes fortes, e cada fibra interagindo com as suas vizinhas através de ligações de hidrogênio, representadas por linhas interrompidas na figura. Devido ao conjunto dessas interações, o polímero é altamente resistente a impactos, propriedade que é aproveitada na confecção de coletes à prova de bala. Beleza? Então, coletes à prova de bala são feitos de Kevlar. E por que a gente tem essa resistência muito grande? Por causa das pontes de hidrogênio. Tem questões que perguntaram isso, já tem questão que vai perguntar assim, por que o Kevlar tem grande resistência a impactos? Por causa da grande quantidade de ligações de hidrogênio que ele apresenta. Aqui está mostrando só algumas, mas ele pode fazer mais. Existem várias moléculas, tudo bem? Que vão ser formadas e essas várias vão interagindo umas com as outras aí. Tudo bem, gente? Então, por isso que apresentam uma grande resistência. Vamos lá. Letra A. Escreva as fórmulas estruturais dos dois reagentes utilizados na síntese do Kevlar, identificando suas funções orgânicas presentes nas moléculas de cada um deles. Povo, presta atenção. Olha só. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual a função que a gente tem aqui agora, beleza? Olha só, no caso, qual é a unidade monomérica nossa? A nossa unidade monomérica é um carbono que faz uma ligação dupla, um oxigênio, não é isso? Esse é o que a gente tem aqui, ó. Que está ligado a um anel aromático, beleza? Está ligado a um anel aromático. Tudo bem? Que está ligado a um outro carbono que faz ligação dupla. Que está ligado a um nitrogênio. Que está ligado a um hidrogênio. Que liga a um anel aromático aqui, assim, liga ao anel aromático, que se liga a um nitrogênio, que tem um hidrogênio, e essa estrutura começa agora a se repetir. Tudo bem? De adição. Tudo bem? O polímero mais comum é polímero de adição. Tem como isso aqui ser um polímero de adição? Ou seja, eu simplesmente quebrei a dupla e abri as pontas para os lados? Para isso acontecer, ser uma adição simples, né? Para ser uma adição simples, teria que ter uma dupla entre isso aqui e isso aqui. Tudo bem? Teria que ter uma dupla entre isso aqui e isso aqui. E aí, para ter dupla, teria que ter uma ligação já. Não tem nem ligação entre eles, então é meio difícil ser um resultado de uma polimerização de adição. Tudo bem? É o resultado de polimerização aqui, fica meio difícil ser, né, de adição, porque teria que ter uma dupla entre eles aqui. Tá bom? Teria que ter uma dupla entre eles aqui. Tá bom, beleza. Então não é adição. Porque para ser adição, teria que ter dupla. E para ter dupla, primeiro tem que ter uma simples. Não tem nem simples entre essas duas pontas. A outra possibilidade que a gente vai pensar pode ser uma polimerização do tipo 1,4. O que é uma polimerização do tipo 1,4? É quando a polimerização ela é uma adição, porém, as duplas elas estão alternadas. A gente tem duas duplas, então tem uma dupla aqui, aí vem um outro carbono aqui, dupla aqui, beleza? Carbono aqui. O que a gente faz na polimerização 1,4? A gente vai fazer o quê? A gente vai abrir, então vai ficar 1, 2, 3, 4, beleza? Vai ter uma dupla no meio e, aí presta atenção, forma-se uma dupla no meio e as pontas se abrem. É isso que faz, ó. Porque a gente quebrou essa dupla aqui e quebrou essa dupla. No meio se forma uma ligação e abre uma ponta para as pontas, beleza? Só que para isso eu tenho que ter um conjunto, ó, alternado de ligações duplas. Beleza? Eu teria que ter essa estrutura com 4 átomos. Normalmente é isso. Eu posso ter mais, mas as pontas entre uma ponta, tá vendo aqui, ó? Entre uma ponta e outra, a gente tem uma quantidade de 4 átomos. O que aqui não acontece. Então também não é uma adição 1,4. Também não é uma adição 4, beleza? Então tá, não é uma adição 4. Ok. Não é uma adição 4. O que a gente vai pensar aqui então? Nós vamos pensar aqui agora se pode ser o quê? Se pode ser uma copolimerização. O que é copolimerização? É quando eu tenho duas adições, tudo bem? Quando eu tenho duas adições. Quando eu tenho essas duas adições,
eu tenho que ter, igual eu falei, dois compostos que têm ligação dupla. Aí o que a gente vai pensar? Eu teria que ter a estrutura de ligação dupla formando aqui entre esses dois carbonos aqui, ó. Entre esses dois carbonos, eu teria que ter uma ligação dupla aqui, ó. Opa. Eu teria que ter uma ligação dupla sendo formada aqui. Eu parei que eu apaguei a ligação. E uma ligação dupla sendo formada aqui para poder quebrar. Tudo bem? Eu teria que ter essa estrutura aqui. Entre ligações duplas aqui. Porém, não é possível fazer isso. Não é possível formar nem essa ligação dupla que eu fiz de preto aqui, nem essa ligação de preto que eu fiz aqui. Porque lembra que eu tenho que quebrar as duplas e abrir? Então não é. Beleza? Eu estou mostrando esses outros tipos aqui para vocês entenderem como que acontecem as outras polimerizações. Tudo bem? Como acontecem as outras polimerizações. No caso aqui, o que a gente vai fazer? No caso, isso aqui então é a última polimerização. Então, que é polimerização de condensação. E que na verdade, que se você já tem uma familiaridade, você já viu outras reações, você vai já saber que isso aqui é polimerização de condensação. Por que é polimerização de condensação? Porque na polimerização de condensação, as principais funções que são produzidas são ésteres e amidas. Então, se você encontrar ésteres e amidas, você já pode pensar direto. Isso aqui é o resultado de uma polimerização de condensação. Posso ter outras funções, por exemplo, anidridos orgânicos. Posso ter anidridos orgânicos. Porém, o mais comum são ésteres e amidas. Ésteres e amidas. E aí, nesse caso aqui, o que acontece? Nós vamos ter a seguinte coisa. Como é que eu desfaço a reação de um éster ou de uma amida formado? De hidrólise. E como que a gente faz a reação de hidrólise? A gente quebra a ligação entre, tudo bem? O carbono da carbonila e o heteroátomo. A gente desfaz essa ligação do carbono da carbonila e o heteroátomo, que eu desenhei agora de preto aqui. E aí a gente separa as estruturas. No caso, entre o heteroátomo, entre esse heteroátomo vai ser o oxigênio, no caso dos ésteres, e vai ser nitrogênio, no caso das amidas. Então a gente vai quebrar aqui, separando em duas estruturas. E a gente vai fazer o quê? Na carbonila, a carbonila vai ganhar um OH, a carbonila ganha OH, tudo bem? Enquanto o heteroátomo vai ganhar o hidrogênio. Então, as carbonilas vão ganhar OH, tudo bem? Enquanto o heteroátomo, que nesse caso é o nitrogênio, vai ganhar hidrogênio. Então, a gente passa a ter essas estruturas aqui. Beleza? É isso aqui que a gente vai ter aqui. Tá bom? Beleza? Então, no caso aqui, é justamente o que a gente tem aqui, é justamente a mesma ideia de o quê? De um polipeptídeo. Exatamente, a mesma ideia de um polipeptídeo. Tudo bem? A ideia das proteínas. Tranquilo? Beleza? É a ideia que a gente tem nas proteínas aqui, semelhante ao que acontece nas proteínas, semelhante ao que acontece no glicogênio também, né? No caso do glicogênio, a gente vai ter lá formação para formar união de glicoses para formar também só que lá é com grupos álcool, né? Mas é a mesma ideia, tudo bem? A mesma ideia. Então a gente tem poliésteres, poliamidas. A gente faz essa ideia aqui de condensação. E agora aqui fica mais fácil da gente conseguir entender aqui, tudo bem? Eu fui mostrando primeiro o que não poderia ser, para vocês entenderem como pode ser, o que é na verdade aqui, ó. A reação de condensação a gente faz aqui, ó, retira a água, né? Tira o OH da carbonila e o hidrogênio do heteroátomo aqui, que normalmente é oxigênio ou nitrogênio. Aí vai depender de qual situação que a gente tem. Se é uma situação de amina virando amida ou álcool virando éster. Tudo bem? Então, a pergunta foi, escreva as estruturas, né, dos dois reagentes. Tá aí. O ácido teraftálico, essa estrutura aqui é chamada de ácido teraftálico, beleza? E nós temos aqui essa função que é uma diamida, tudo bem? É uma diamida. Nós temos dois grupos amina
De amida não, de amina, né? Nós temos esses dois grupos amina ligados no anel aromático aí, tá bom? Só que ele pediu para a gente escrever as funções orgânicas, né? Vamos escrever as funções orgânicas? Vamos lá escrever as funções orgânicas, então. A função orgânica aqui é amina. A função orgânica aqui é amina. E a função aqui é ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Tudo bem? Então, ácido carboxílico aí. Ácido carboxílico e amina. Tudo bem? Ácido carboxílico e amina aí. São as funções. E no caso do Kevlar em si, a gente tem a função amida, né? Ele perguntou foi dos produtos, né? Dos reagentes, mas no Kevlar em si a gente tem a função amida. É isso que a gente tem aqui. A função amida, ácido carboxílico e amina. De boas? É isso que a gente tem aqui. Continuando aqui então. Olha só. Vamos lá. É letra B. Vamos para a letra B aqui então. Na verdade, letra C, né? Que eu apaguei lá. Essa foi letra B, né? Que é letra B e letra C. Não, letra A e B mesmo, verdade. Aqui. Vamos apagar tudo aqui, ó. Letra B. Transcreva a porção representativa da fórmula estrutural da fibra polimérica em destaque na figura, dentro dos colchetes, para seu caderno de resposta. Assinale e identifique a função orgânica que se origina da reação de polimerização. Tudo bem? No caso aqui, gente, ele quer justamente o que eu tinha mostrado para vocês. Ele quer a função o quê? Amida, né? Ele quer a função amida. Então, vamos fazer aqui só para ficar bonitinho, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Nós temos C dupla O ligado, né? Só para ficar bonitinha a resposta nossa. C dupla O ligado no anel aromático. Não é isso? Esse anel ficou feio demais, peraí. Vamos colocar aqui no anel aromático, beleza? Ligado a C dupla O, beleza? Ligado a nitrogênio, H, vou colocar NH, ligado no anel aromático, ligado também no anel aromático, tranquilo? Ligado também a NH, que vai se ligar para fora aqui, tá bom? A função que é formada, ele pediu para a gente destacar a função formada. A função formada é essa aqui, que é a função amida. A função C. Qual é o aquele produto, aquele polímero, mesmo que seja um polímero que você nunca viu, de qual reação que ele veio? Se você encontrar a função éster ou função amida, muito provavelmente, veio de uma reação de polimerização de condensação. O que é a reação de polimerização de condensação? É quando você junta, na maioria das vezes, ácido com álcool, formando um éster, poliéster, ou ácido com amina, formando uma poliamida, né? Formando a função amida, que foi esse caso aqui. Tudo bem? Já os outros casos, né? Os casos mais comuns, são os casos de adição. Tudo bem? São os casos de adição. Tranquilo? Então é isso aí que a gente tem. Tá bom? Então temos essas reações aí acontecendo aqui. Tá bom, galera? Beleza. Entendemos o processozinho aqui. De boas? Vamos lá então para a nossa próxima questão então. Povo, seguinte. Vamos lá então, próxima questão.